Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E vamos aí para mais um vídeo de fechamento do mercado. Hoje, dia 27 de outubro de 2020, são 17 horas e 21 minutos. Deixa eu só tirar o aviso aqui. Ibov hoje já começando, né? Tem algumas ações para a gente comentar. Ibov hoje fechou aí num dia bastante ruim. Ontem ela deixou armado. Pera aí, deixa eu pegar o marcador nosso aqui. Ontem o Ibovespa deixou armado aqui um 9.3 de compra. Tava bastante interessante, a gente viu força compradora chegando aqui, né, nesse candle, força dos comprados. Acontece que hoje sequer foi acionado esse 9.3. Os vendidos aí, os ursos deram uma patada para baixo no Ibov, bastante forte, fazendo um candle bem feio aí de fechamento aí no dia de hoje. Ibov fechou aí com menos 1,4% de oscilação, muito puxado pelo setor financeiro. Nós vamos ver isso daí. E agora, o que nós vamos fazer com o Ibov? O Ibov é queda, o Ibov mudou de tendência, o que está acontecendo no Ibov? Não, o Ibov ele não mudou de tendência, ele vinha já numa tendência de baixa, né? A gente já vinha aqui vendo topos e fundos descendentes, de repente ele faz uma perna gigantesca aqui de alta, alguns consideram um pivô, outros consideram uma perna só de alta, e aí ele agora faz um candle de pullback, né? Ele está fazendo um movimento aí contra essa alta toda, tá? Então, por enquanto, ainda o viés é de alta, mas nós não temos uma tendência definida no Ibov. A gente também já estava contando com um possível pullback, um possível recuo do Ibov, uma vez que ele já está bastante esticado aqui, né? No nosso gráfico, ele já está bastante esticado, o preço já estava aí longe das médias, ontem chegou a encostar nas médias e sentiu, o que dava aí a impressão de ele querer fazer mais um pivô de alta aqui, mas o fato é que a distância para a média de 20 ainda é grande, né? Era e continua sendo uma distância relevante, e então isso provavelmente fez com que o gráfico aí, a média puxasse o Ibovespa aí como um ímã para ela, né? Está puxando, e é o que nós vemos agora. Atualmente, portanto, a próxima zona de suporte é aqui em 98, tá? Tem aí 1000 pontos para baixo para uma zona de suporte. E para cima nós temos, além desse topinho que se formou aqui, aquela zona de Fibo lá em cima, que a gente já comenta faz tempo, né? Que é uma confluência entre ela e o topo aqui anterior, tá? Então temos agora duas regiões de resistência, uma um pouco mais fraca aqui e a outra mais forte aqui em cima, e para baixo nós temos por enquanto a região das médias aqui como uma região de suporte, tá? Eu entendo sim que agora o Ibovespa ele tem mais chances de vir testar a região das médias, agora ele já violou a média de 9 para baixo, se perder a mínima do candle atual, vira um 9.1 de venda, isso daí, então precisa tomar cuidado com essa situação aí no Ibovespa, tá? Índice futuro feio, mais feio do que o Ibov, ainda não fechou o índice futuro, mas está fazendo aí seus últimos 35 minutos de oscilação, e agora a oscilação já está bem pequena, né? Em momento nenhum a gente vê que no índice futuro houve um domínio dos comprados, né? Desde que do momento que ele abriu com gap de alta, ele mal fez a máxima e já começou a cair, e foi assim o resto do pregão até o momento. Tá fechando inclusive bem próximo da mínima aqui, ó. Isso se não fechar na mínima até às 6 horas, né? Não se renovar a mínima, inclusive. Fazendo um candle bem feio, uma barra de força, tá? Isso daqui eu não considero uma barra elefante, porque nós temos aqui uma barra maior, tá? Mas isso daqui, sem dúvida nenhuma, é uma barra de força. E, portanto, ela deve ser vista com bastante atenção. O índice futuro também tinha engatilhado aqui um 9.3, também não acionou o 9.3, já caiu, e agora deixa engatilhado aqui um 9.1 para amanhã, 9.1 de venda. Da mesma forma que o Ibov, nós temos aqui no
índice futuro, essa região aqui como uma região de suporte, aqui nós temos uma região de resistência, são os pontos mais próximos aí, as regiões, desculpa o latido do meu cachorro, pessoal, são as regiões mais próximas aí para o índice futuro, tá? Dia bastante difícil de se operar. Por que o dia difícil de se operar? Porque foi um dia extremamente direcional, ele não fez onda o índice, ele caiu 2.400 pontos direto, tá? Entrada possível aqui, bom, tem esse trap, né, nos 60 minutos, a gente pode pegar um trap aqui, que chegou a dar 2.000 pontos, quem não pegou o trap teve um 9.1 aqui, ó, que também, chegou a dar esse 9.1, 1.500 pontos no índice, tá? Então, um dia muito direcional, a gente acha que é fácil operar em dia assim, olha o gráfico, vamos por gráfico de 10 minutos, olha o gráfico de 10 minutos que praticamente não tem recuo, ele respeita perfeitamente a média de 9, tá vendo? Tem divergência no MACD e o preço não quer saber, porque não existe comprado no dia de hoje, né? É só vendedor pisando, batendo no índice futuro. Deixa eu só fechar o Telegram e o Discord. Muito bem. É só vendedor batendo no índice futuro aqui, tá? Então, já falamos das zonas de suporte e resistência, vamos já para o dólar futuro. Dólar futuro está muito bonito, a gente vinha comentando dessa lateralização dele e também que ele tende a ir para cima, romper, né, essa região ir para cima, é o que está fazendo no dia de hoje. Olha que interessante. Está ainda aí, não fechou o dia, ainda não acabou, tem mais de meia hora de mercado ainda. O dólar pode oscilar e ainda fechar abaixo dessa região de FIBO, mas mantendo-se as condições iguais às que estão agora, né? Se agora já fosse o fechamento do mercado, a gente já iria ver a violação dessa região de 100% de FIBO, de 100% de FIBO, e aí sim o dólar tem chance de ir buscar aqui os 5.777 que a gente tanto comenta, tá? Tá querendo romper sim essa zona de consolidação, tá bonito para compra o dólar, tá? Vamos ver como é que vai fechar o dia. Por enquanto, tá interessante aí num rompimento aí para amanhã. Eu não gosto de comprar esse tipo de rompimento, mas sim, dá para se operar isso daqui com certeza. E o dólar também foi extremamente direcional, também foi muito difícil. Olha só, nós não vemos aqui no gráfico de 60 minutos nenhum candle de queda. Não teve candle preto no dia de hoje, pelos 60 minutos. Teve no máximo um doji aqui, mas ainda branquinho, tá vendo? Ainda branquinho. Não teve nenhum candle de queda, e isso significa que não teve onda no índice futuro. Olha só, tá? A maior onda que teve depois da abertura, eu vou considerar que foi essa, a única. Aqui teve só 2 candles de recuo, não teve mais, tá vendo? Não teve mais. Um dia bem complicado de se operar, tá? Dia bem complicado de se operar. É o dia que o pessoal mais toma stop, é em dias assim, em que o prejuízo geralmente é maior, em que a galera acaba quebrando a conta, tá? Vamos dar uma olhada no IFNC? Vamos dar uma olhada no IFNC. Olha o IFNC, o quanto sofreu no dia de hoje. Olha só. Sentindo, claro, nossas regiões aqui, ó, e afundando lindamente. Agora formando aqui um 9.1 de venda, tá? Sentou aqui na média 8.9 também. Ativando esse 9.1 de venda, nós temos aqui um suportezinho imediato aqui, mas eu acredito que ele rompa para pelo menos testar a média de 20 aqui, tá? Isso se não vier testar esse fundo aqui. Pode ser que seja um teste de fundo aí para o IFNC. Foi bastante ruim porque ele vinha já confirmando o rompimento da média de 200, inclusive testando ela por cima, né? E agora ele veio perdendo a média de 200 novamente. Então vai ser mais um trabalho aí para o IFNC poder voltar acima dessa média de 200, tá? Muito embora ela não seja tão poderosa porque ela não está flat, né? Ela está inclinada, mas não deixa de ser uma região de suporte resistência dinâmico aí bastante importante, tá? E FNC, portanto, queda 9.1 de venda para amanhã, tá?
Resistência, lógico, aqui esse topinho, suporte 9847 mais ou menos e a média de 20 aqui, tá? Depois aqui para baixo eu acho difícil dele chegar amanhã, né? Numa paulada só eu acho bastante difícil. Vamos ver o DI. Juro futuro continua aí na sua lateralização, a gente comentou, né, que ele veio, testou a parte de baixo, ia testar a parte de cima, é o que aconteceu no dia de hoje para o DI, e agora não tem muito o que ser feito aqui no DI futuro, tá? Só nessa zona de consolidação aí, vamos dar uma olhada no ouro, se chegou a dar uma pauladinha, sim, o ouro deu uma pauladinha, está também rompendo essa região de resistência, essa região de consolidação, o que sugere sim uma tomada de posição na ponta compradora, na ruptura da máxima do candle de hoje, isso para amanhã, claro, mesmo porque isso daí é uma barra de força, também não é uma barra elefante, porque nós temos barras maiores, né, num passado recente, mas sim, isso é uma barra de força, e não pode ser ignorada, essa barra é um evento importante que está acontecendo aí no ouro e no dólar, ou seja, em papéis de proteção. Por quê? Porque aumentou o risco aí, né, o pessoal ficou um pouco mais temeroso com relação a nova onda de Covid lá que está vindo na Europa, tem a questão também das eleições que já se aproxima aí para a semana que vem dos Estados Unidos, então tudo isso traz uma insegurança muito grande para o mercado. A nossa bolsa tem sido a pior bolsa do mundo, né? Então o pessoal realmente começa a buscar proteção, começa a sair de ativos de risco para tentar buscar ativos de segurança, como ouro e dólar, por exemplo, tá? Muito bem. Vamos ver o milho. Passando agora para os agrícolas, milho. Ontem tinha ativado 9.3, hoje continua subindo, agora não tem nada mais para fazer no milho. O boi ativa aqui sim hoje o 9.3, interessantíssimo, além de um inside bar, aliás não é 9.3, é 9.4, pessoal, ativou, andou um pouquinho, sim, andou um pouquinho, tá? Agora o que acontece? Stop disso daqui pode ser aqui em 276 com 3,4. Stop disso daqui aqui embaixo em 276 com 34, onde estará sendo acionado automaticamente o setup da Paula pelo gráfico semanal, tá? Eu vou querer entrar nesse setup aqui pelo gráfico semanal, caso ele seja ativado. Tá difícil porque o dólar, o boi tá muito forte, então tá difícil dele ser acionado, mas eu vou, se for, eu vou tentar um tradezinho aí contra a trend, né, contra a tendência, para ver o que vai dar. E o café será que rompeu aquela região de suporte que a gente vem mencionando faz tempo? Não, ainda não rompeu, inclusive ele está pegando força no sentido contrário, querendo fazer aqui um W, querendo fazer aqui um fundo duplo, e isso significa que pode ser que ele realmente nem venha a perder essa região, que até então era uma região muito provável de acontecer uma perda, agora já não está mais tão provável assim. É por isso que eu comento, pessoal, com vocês, que a minha análise é com base nos dados que eu tenho hoje, que amanhã pode mudar totalmente, né? A gente via claramente que até mais ou menos nessa região aqui, nessa condição, era muito clara a possibilidade de fazer um pivô de baixa, pelo menos na minha opinião, tá? Aqui também, olha só, rompeu inclusive a região dos 23.6 de Fibo. Acontece que agora ele vem voltando, tá fraco? Sim, tá fraco, mas vem voltando, tá? MACD já começa a ficar para cima aqui, então provavelmente ele vai vir testar a média 8,9 aqui em cima antes de definir para onde ele vai, se ele vai continuar subindo ou se ele vai realmente cair. Vamos aguardar, no momento não tem nada para o café. Passando agora para as ações, começando por Petrinha, Petrinha derretendo, né? 1,83% de queda, Petrobras. Eu achava muito difícil ela realmente subir, tá? Porque a média de 20 ainda não estava nem inclinada para cima, como não está, na verdade. Fez aqui Ai, maluco. Fez aqui Pera aí, pessoal, vou ter que fechar minha porta aqui. Voltando aqui, pessoal. Deixa eu acender a luz aqui, que agora está ficando escuro. Ela fez aqui um PFR de venda, né?
foi ativado o PFR de venda e aí está dando já 3% de lucro na queda. Agora ela faz o 9.1 de venda aqui. Eu não gosto muito desse 9.1 porque ele já é o terceiro candle de queda, então isso daí para mim não me atrai muito, tá? Fato é que a Petro tá aqui, ameaçou fazer um pivôzinho de alta, chegou a fazer e agora está recuando, né? Tá mais uma zona de lateralização aqui a Petrobras do que qualquer outra coisa. Ficou feio para a Petro, provavelmente ela vai vir aqui testar essa região aqui de suporte. Vamos pôr aqui o retângulo. Isso daqui é tudo uma região de suporte, provavelmente ela vai vir testar essa região aqui, já que ela rompeu esse topo, né? Rompeu esse topo e voltou, fez um rompimento falso, ela tende a vir aqui para baixo agora a Petrinha, tá? Não vejo compra na Petro, vamos ver a Vale. A Vale, pessoal, tá lateralizando bastante, tá ficando bem interessante a Vale, tá? Ficando bem interessante mesmo, olha só. Uma lateralização, ainda não é um power breakout isso daqui. A média de 20 precisa chegar um pouco mais perto, mas está bem interessante essa Vale desse jeito aqui. Tomara que continue mais alguns dias assim, para depois a gente ver aí um rompimento bem legal da Vale. Por enquanto não vejo nada muito importante, nada muito relevante para Vale, tá? Começando agora os demais papéis, começando por Tegma. Olha a Tegma que legal, fazendo aqui um setup da onda junto com 9.1, né? 9.1 de compra aqui. Só tem que tomar cuidado porque está na cara aí de uma região bastante complicada de se operar, que a gente comenta que é a zona de conflito, uma região de conflito é onde os preços tendem a se bagunçar bastante, onde o preço tende a dar uma travada antes de decidir continuar o seu rumo, tá? É o que a gente está vendo aqui em Tegma, a possibilidade de acontecer caso esse 9.1, esse setup da onda aqui, ele seja feito, tá? Ele seja ativado. Muito bem. Santander, nosso primeiro banco aí do dia a ser analisado, olha só, queda de quase 5%, 4,73%, Santander caiu, tá? 4,73%. Fez aqui um fechou fora, fechou dentro, setupzinho da Paula, junto com uma barra elefante. Isso é muito ruim. Junto com divergência no MACD, olha só, tá? Não engatilhou ainda o 9.1 de venda. Pelo menos isso, pelo menos ainda tem a média de 9 aqui para tentar brecar o preço, né? Mas ficou feia essa barra aqui, ficou feio esse candle, tá? Isso daqui é uma barra elefante, isso daqui é um setup da Paula para vir buscar pelo menos aqui os 30,80, tá? E depois, como alvo final, aqui embaixo, por enquanto, em 26,38, 26,40 mais ou menos, tá? Setupzinho da Paula, portanto, no diário de Sambi11. Eduque, vamos ver Eduque. Eduque tá feia também, bem complicada Eduque, tendência de baixa clara. Papel bem fraco, tá vendo? Rompeu, renovou nova mínima hoje, fechou na mínima, tá? Embora ela tenha fechado na mínima, eu acredito que amanhã ela renove essa mínima pelo fechamento, mas eu acho que amanhã será um dia de recuperação para Eduque, tá? Eu apostaria em uma alta para Eduque no dia de amanhã, ainda que seja uma alta intradiária para ser feito só uma sombra e depois cair. Mas para mim amanhã é alta para esse papel. Atenção, portanto, logo na abertura, se abrir com um gapzinho de alta, já dá para começar aí, tentar entrar no papel logo na abertura, tá? No início do pregão. GGBR4, tendência linda de alta, né? Não tem o que fazer agora, nada no momento, só aguardar aí a formação de algum setup possível de se operar. Embraer hoje caiu fortíssimo, 6,25%, fazendo aí uma barra elefante de queda, engatilhando o 9,1 e junto já perdendo a média de 20, que mal tinha virado para cima ainda. Entrada na ruptura, ou seja, na perda da mínima da barra atual, stop aqui em cima, stop é meio caro, tá? E o alvo
duas vezes o risco lá para baixo. Lembrando, pessoal, que eu não estou recomendando nada, é só para fins didáticos. O que a gente está falando aqui é só para fins educacionais, tá? Inclusive, se a gente traçar uma LTAzinha aqui, ó, a gente vai ver que o candle de hoje perdeu essa LTA, tá? Então, bastante atenção aí para Embraer, por favor, ok? Ok. Cogna, vamos ver Cogna, Cogna muito ruim também, olha só. Papel também em clara tendência de baixa e tendência de baixa forte, respeitando inclusive a média de 9, a média de 20 bem pertinha, tá? Renovando novas mínimas aí. Diferente da Edu, eu não vejo muita possibilidade de alta aí na Cogna, tá? O preço fechou aí fora da banda, sim, mas muito em cima dela, né? Pode amanhã ser mais um dia de queda aí para Cogna. Vamos ver como é que vai se desenvolver esse papel aí. Pose 3, vamos ver positivo. Pose 3, cara, tá fazendo aqui tá tentando segurar, montar um fundo duplo aqui, mas o papel ainda tá bem fraco, tá? Papel feio, cheio de sombras os candles, olha só que gráfico feio. Não vejo possibilidade alguma aqui por enquanto, tá? Sinceramente, não vejo. Centauro também tá ruim, olha só, fazendo aqui um breakout Centauro, tá? Não é power breakout, é um breakout, perdendo essa região de 24,55, aciona o trade e aí ele vai vir aqui para baixo, pelo menos até aqui, ó. Esse fundinho aqui, ó, mais ou menos, tá? Em 21,91 mais ou menos, tá? 22 reais aí, tá? Então tem um chãozinho bem interessante aí para Centauro, caso ela rompa para baixo aqui, ela perda é duro, né? Ela perca esse fundo, tá? Cosan, vamos dar uma olhada em Cosan. Cosan hoje subiu, conseguiu subir Cosan, tá? Não me atrai muito por conta das médias que está aí logo em cima do preço, então isso não me atrai tanto, mas está fazendo aí um 9.1, pessoal, tá? Quem quer arriscar, dá para entrar em Cosan por 9.1 aí, enfim, é o que temos por enquanto, né? Rente 3, nada a ser feito, tá? Tem 1, 2, 3 de compra aqui, mas é num topo, então eu não gosto disso. B3 caiu também bastante hoje, 4% de queda, renovando inclusive as mínimas aqui, perdendo esse fundo anterior, né? A gente viu aqui um alargamento de B3, então tá aqui, ó, alargamento de B3 com o dia de hoje, considerando que isso daqui é um fundo, lembrando que amanhã pode continuar caindo aqui, ó, pode fazer um outro candle preto aqui de queda, e aí a gente vai reajustar essa sanfona, né, essa linha inferior aqui para cá, tá? Mas já é um fundo isso daqui, já é um fundo mais baixo do que esse fundo, tá? Isso é o que eu quero dizer para vocês. As médias também começam a querer se cruzar e se alinhar para baixo, tá quase agulhando aqui, olha que interessante, tá? Quase agulhando. Olha, B3, pessoal, eu vou arriscar não, né? Eu vou falar para vocês que tem tudo para vir testar aqui os 49,60 aqui, a média de 200, tá? Do jeito que ela tá hoje, tem tudo. Se amanhã, se ela não recuperar e hoje fechar e continuar o movimento de queda, ela vai vir testar aqui rapidinho os 49,60, tá? Para cima a gente tem essa região de resistência aqui, mas tá feia, não vejo trade não em B3, nem para compra e nem para venda, tá? Bradescão também caiu, ó, mas caiu bem menos do que o Santander, né? Bradesco caiu 2,79%, infelizmente também está violando para baixo a média de 200 de novo. Também é uma barra elefante isso daqui, então atenção, por favor, tá? Mas não tem também 9.1, não tem nada. É uma barra elefante e um setupzinho da Paula aqui. Então a perda da mínima desse candle ativa aí o setup da Paula para vir buscar pelo menos aqui os 20,80, tá? Como uma parcial
e depois o alvo final aqui embaixo, que vai subir isso daqui, vai chegar nos R$20, 19, R$20 mais ou menos, tá? Por enquanto é isso em Bradesco, setupzinho da Paula de venda, tá? Você viu que a gente não está vendo quase setup de compra, ou nós não vimos nenhum setup de compra, né? Bid nada, pessoal, fez um pivôzinho de baixa aqui em Bid, não tem nada, não tem compra agora, tá? Não tem compra agora, ele ainda pode vir cair mais um pouquinho para testar a média 8,9 aqui, depois decidir o que ele quer fazer. No momento não tem compra em Bid, tá? Transmissão Paulista, TRPL subindo forte, né? Claro, em dias assim, em momentos assim de cautela, né, de aversão a risco no mercado, os ativos que menos se desvalorizam são aqueles que mais pagam dividendos, que também no mercado de alta, eles também são os que menos se valorizam. Eles são os ativos mais estáveis, né? E é óbvio que dentre eles temos aí as elétricas, né? O setor elétrico, em geral, são ativos de pouca volatilidade, portanto, eles são como uma espécie de proteção. Eles também sentem queda quando está o mercado generalizado caindo, ou eles também sobem quando está tudo subindo, mas em patamares menores, em graus menores do que os demais ativos. Aliando-se a isso ainda, né, nós temos aqui a questão de possíveis privatizações no setor elétrico aí pelo governo federal e tudo mais, o que está dando um ânimo aí para as empresas do setor elétrico em geral, tá? Aqui a gente vê, inclusive, tirando parte de notícia de lado, né? Nós analisamos aqui o que a gente consegue ver em TRPL4. Bom, a gente vê aqui que tem um candle de força, tá? Provavelmente isso daqui, ele tentou ser um candle de exaustão, né? E realmente parece que foi, porque depois devolveu praticamente 50% do candle, ou mais de 2/3 do candle foi devolvido, pelo menos, né? Então, existe aqui sim um candle de possível exaustão, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma compra, não tem entrada nenhuma. Precisa deixar o preço corrigir ou lateralizar para as médias chegar perto aí do preço, né? Então, nada em TRPL. Raia Drogasil que subiu hoje, está muito bonita, fazendo um powerzinho, Raia Drogasil, tá? Rompendo aqui 26 com 65, ativa o Power Breakout, tá lindo, extremamente atraente, RADL3, tá? Muito, muito interessante, RADL3. Goal 4 a gente já viu a GGBR, aqui é a mesma coisa, né? Já está em tendência de alta, tem 1, 2, 3 aqui e só, nada mais do que isso, eu não vejo compra no momento. Via Varejo, que hoje também caiu, tá fazendo um PC aqui, pessoal. Tá? Tem um PC, tem um Dave Lander, tem um TF também aqui. Tá? Compra na ruptura da máxima do candle atual, stop na perda da mínima, tá? Bem interessante Via Varejo, tá? Tá bem interessante Via Varejo. Se ela conseguir se segurar aqui e armar um pivôzinho, ela vai tentar pelo menos sair de toda essa lateralização que ela tá aqui. Se a gente pôr no semanal, a gente vê que ela está numa enorme lateralização, inclusive no semanal está formando aqui um Power Breakout, ó, rompendo essa região aqui, ó, de 21 com 15, ativa-se o Power Breakout. A volatilidade do semanal está minúscula, as bandas estão super estreitas, então daqui a pouco vem porrada em Via Varejo e parece que vai ser para cima, tá? Parece que vai ser para cima. Vamos ver como é que vai se desenvolver o mercado e esse papel especificamente, mas parece que vai ser para cima. Temos um PCzinho aqui. Esse PC, inclusive, ele pode já servir com um possível adiantamento da entrada do Power Breakout no semanal, tá? Você vai estar comprando um pouquinho mais barato, você vai ganhar mais aqui, porque quando romper aqui para ativar a entrada do Power Breakout, você já está com ganho aqui de 7% quase. Então é uma possibilidade interessante aí, tá? Possibilidade interessante. Para finalizar, YouTube, mais um papel de banco, mais um papel de queda, né? Em queda. YouTube está também na região de conflito, não tem 9.1 também, mas tem uma barrinha elefante aqui, tá?
É uma barra menor do que a barra, por exemplo, do Santander. A barra elefante do Santander foi bem pior, mesmo porque o papel já tinha subido mais do que a YouTube, né? No final das contas, aparentemente a YouTube continua um pouco atrasado do que em relação ao Santander. Por quê? Olha aqui, o Santander, aliás, Santander não, era Bradesco, né? O Santander está bem lá em cima, né? Teve uma barra elefante de queda forte aqui. Depois tivemos o Bradesco acabou, ó, de romper no fechamento praticamente aí a média de 200, e enquanto isso o YouTube, ó, ele chegou na máxima do dia, quase na média de 200, ele abriu e voltou. O fechamento está aqui embaixo da média de 200, para ver como o papel está mais fraco, ele está mais atrasado em relação ao Bradesco e principalmente em relação ao Santander. Tá? Isso daí pode gerar oportunidade em YouTube bastante interessante aí, caso surja um sinal de compra, o que agora ficou complicado de acontecer. Sim, ficou complicado, mas eventualmente pode se surgir aí sim um sinalzinho de compra, pessoal. É isso, pessoal. Falei mais rápido hoje, deu meia horinha de vídeo, eu acho que tá legal. Falamos sobre várias ações, sobre os principais ativos, demos uma geral sobre o mercado aí, nos preparando para amanhã, pregão de amanhã. Hoje eu fiz trades em 3 ações, eu não marquei aqui quais foram, depois eu vejo e eu posso passar para vocês amanhã mesmo, se vocês quiserem. Tomei 3 loss nas 3 ações e encerrei por aí, tá? Também operei índice, operei dólar, tava indo super bem no índice e no dólar, acabei invertendo a minha mão quando não era para inverter, tomei stop também, fiquei negativo em tudo no dia de hoje, sem problema, tudo dentro do gerenciamento, segue o jogo, fim de mês chegando e vamos fechar esse mês positivo ainda, pessoal. Até mais, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.